E aí, preparados para vermos o que Deus tem para nos falar nesse dia através do estudo da lição da Escola Sabatina? O texto desse dia encontra-se em Atos, capítulo de número 4, e a gente vai ler o versículo de número 31, que diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciava a palavra de Deus. Olha que texto impressionante. Os discípulos juntos oraram, o lugar onde eles estavam tremeram e eles se encheram do Espírito Santo. Para qual finalidade, para qual propósito? O texto responde: para com ousadia anunciar a palavra de Deus. O título desse dia do guia de estudo é A Dinâmica dos Pequenos Grupos. E o texto que a gente acabou de ler, a gente vê um grupo de discípulos onde tira tempo de quantidade e de qualidade para orar e recebe a plenitude do Espírito Santo. Como o tema é a dinâmica dos pequenos grupos, eu quero poder lançar esse desafio para você. Quem sabe você pode estar montando um pequeno grupo de oração. Aí você pode estar se perguntando, mas como, Gleito, que eu vou montar um pequeno grupo de oração se a gente está em época da pandemia? A gente deve usar os meios de comunicação que estão disponíveis para nós nesse momento de pandemia. E qual seria esse? O WhatsApp. Você vai fazer 3 coisas, tá bom? Anota, para que você comece a montar esse seu pequeno grupo pessoal. Antes eu vou pedir para que você bote nos comentários o nome dessas 3 pessoas, que eu também, junto com você, quero estar orando por elas, porque antes de você fazer isso, você vai orar por essas 3 pessoas. Então você pode ir lá colocar nos comentários agora, ou no término desse vídeo. Também não esqueça de deixar o seu like, e se essas mensagens têm sido relevantes, que você também possa compartilhar nos grupos de WhatsApp, dos seus amigos de contato, enfim, fica à vontade. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro orar por essas 3 pessoas, porque a gente leu que antes de qualquer coisa, os discípulos em unânimes oraram. Então você vai colocar o nome de 3 pessoas no comentário, onde nós vamos orar por elas. Depois você vai mandar para cada uma delas essa seguinte afirmação: olha, estou orando por você. E aí você deixa o Espírito de Deus trabalhar. Depois desse primeiro ponto, dessa primeira atitude que você vai ter que fazer, você vai mandar essa mensagem. Primeiro você vai orar por essas pessoas. Primeiro você ora. 3 pessoas. Começa esse grupo só com 3, tá bom? E Deus você vai ver, vai multiplicar, e quando você vê, você tem uma rede de oração, onde quando alguém precisar de uma oração, você já tem uma equipe de abençoados que já intercede diariamente por outras pessoas. Então, qual é o primeiro ponto? Eu vou orar por essas pessoas. O segundo ponto, eu vou mandar uma mensagem dizendo: estou orando por você. E o terceiro ponto, você propõe para ela: olha, eu queria montar um grupo com nós 4, onde, quem sabe, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, a gente coloca um propósito de oração para a gente poder orar. Não é barganha, mas esse ministério, oração é um ministério, tem um poder de mover o céu a seu favor. Então, o guia de estudo vem dizendo assim, olha: o foco de todo pequeno grupo eficaz é o testemunho e o serviço. O ministério de pequenos grupos logo desaparecerá se seu foco for interno e não externo. Se o pequeno grupo se tornar egoísta e pouco mais que uma reunião de discussão, falhará em seu propósito e perderá a razão vital de sua existência. Os pequenos grupos existem para levar as pessoas a Jesus, nutrir sua fé nele e habitá-las a testemunhar de Cristo. Então, esse é o propósito. Primeiro, orar uns pelos outros. Depois, fazer com que a fé dessas pessoas aumentem, porque nada melhor de que você ter a resposta das suas orações. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante: habilitar essas pessoas a testemunhar. É muito bom, né, a gente ouvir testemunho de pessoas que teve
a vida transformada, que alcançaram um milagre, mas Deus quer que você que está me escutando, comece a testemunhar, a relatar as bênçãos, a misericórdia e a graça de Jesus na minha vida e na sua vida. Antes de encerrar, eu quero só te lembrar de um personagem bíblico. Davi, quando foi destruir Golias, antes ele já tinha matado um urso e um leão, então ele sabia quem estava com ele. Deus quer que você testemunhe, Deus quer que você faça a diferença na vida das pessoas. Então, para encerrarmos, eu quero orar, pedindo para que Deus nos mostre essas 3 pessoas do qual nós vamos montar esse pequeno grupo, tá bom? Nós vamos criar esse grupo de oração. Que Deus possa te abençoar grandemente e que você se una a mim nessa oração para que Deus possa nos iluminar, nos usar e fazer com que a gente tenha consciência desse ministério tão forte que se chama oração. Lembre-se, a oração é a junção de 2 atitudes, orar e ação. Só orar é bom, mas a oração sem ação vai ficar só no campo da petição. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. E o que temos feito para que o Senhor mude a nossa vida? Existe algo que sou eu que tenho que fazer. E quando eu não consigo fazer, quando chegou no meu impossível, aí entra o possível, que é a vontade de Deus. Dito isto, vamos orar? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado pela certeza que nós temos, não porque somos merecedores, mas nós temos a certeza de que Cristo Jesus atende às nossas orações. O que precisamos ter consciência é de que nem sempre todas as nossas orações vão ser atendidas, porque Deus sabe o que é o melhor para cada um de nós, mas mesmo assim nós confiamos na Tua vontade e na Tua bondade. Por isso entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.